Imagine você tendo uma ideia de negócio. Você começa a montar um plano de atuação, um plano de como fazer parar de pé a sua ideia, como você vai gerar receita, quais serão os canais de atendimento, como será a experiência do cliente, como vai ser a relação com seus fornecedores. Aí você, como todo empreendedor, dispensa aí energia, dispensa tempo e dinheiro, principalmente, com toda essa movimentação. Em um determinado momento, você entende que precisa então de um sócio. Então você chama alguém para entrar no seu negócio. Essa pessoa entra com dinheiro, ou entra com tempo, ou entra com serviço, ou será aquela pessoa que vai efetivamente botar a mão na massa, administrar o negócio. Você criou uma sinergia com uma pessoa chamada de sócio. Porém, as coisas acontecem muito rápido e você não se atenta às regras daquele jogo que você está começando a jogar. Não entende como vai fazer o seu relacionamento com essa pessoa se desenvolver daqui para frente. Então você deixa de lado a forma mais adequada de pautar o relacionamento com o seu sócio, deixando coisas ali, como se costuma dizer, só no fio do bigode, só ali no combinado, só ali na confiança. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje com vocês. E é uma situação muito importante e que muitas vezes é colocada de lado. Por quê? Porque muitos empresários ouvem aí falar da importância de se estruturar um acordo de sócios, a depender da sociedade que você criou, ou um acordo de acionistas, a depender também da modalidade societária que você optou. Porém, na prática, nós sabemos que poucos empreendedores dão atenção para esse ponto. E também, isso tem uma razão. Quando você começa uma vida de empreender, de criar uma empresa, existem tantas outras questões que você coloca em pauta naquele momento. E muitas vezes, essa questão de estruturação societária é realmente colocada de lado. Então, no início de uma sociedade, via de regra, o foco ali do empreendedor não está propriamente em questões procedimentais e documentais. Está, na verdade, na viabilização da empresa, despender energia para posicionar a empresa no mercado, otimizar o seu produto ou serviço, daquele mercado efetivamente de atuação. Então, é claro que neste momento inicial, as atenções ficam voltadas a obter capital, para obter outros recursos, contratação de pessoas com o perfil esperado que você pretende dar para o seu negócio e também tantas outras questões ligadas ali à complexa atividade empresarial. Mas veja, na prática, nesses meus anos aí de advocacia, eu tenho verificado que é um erro comum este de não se atentar e não dispensar cuidados, que a gente pode chamar de cuidados jurídicos básicos, na estruturação da sociedade que está começando ali. Como se esses detalhes fossem menos importantes ou não tivessem alguns reflexos no futuro. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. A estruturação societária adequada, a gente considera como um elemento essencial para a viabilidade e principalmente para o crescimento seguro do seu negócio. Então veja, não é aqui criar problemas ou dificuldades, não é esse o ponto, mas sim estruturar soluções para futuros e eventuais problemas. Esse é o ponto. Então um fator importante, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, é efetivamente estruturar a sociedade desde o seu início, já sabendo qual a regra do jogo que será jogada. Mas veja, fique tranquilo se você já não fez isso. Os sócios de uma empresa podem a qualquer momento promover alterações ali no seu contrato, no contrato social, com o objetivo aí de pautar responsabilidades, por exemplo, disciplinar situações que podem ocorrer no futuro, como, por exemplo, saída de sócios, aporte de capital, venda de cotas para terceiros não integrantes dessa sociedade, como tantos outros pontos possíveis a gente contemplar ali. Porém, isso falando aí de contrato social, a gente tem uma outra realidade que é paralela ao contrato social, não necessariamente registrada, inclusive nas juntas comerciais, que é, na verdade, criar um acordo entre os sócios, um acordo entre os acionistas,
a depender, logicamente, como eu mencionei, da estrutura societária que a gente está avaliando, acordo de sócios ou acordo de acionistas, né? E por que isso? Porque primeiro que não fica público esse tipo de avença que você vai ter com o seu sócio. Segundo, porque minimiza riscos, torna a empresa um pouco mais sólida do ponto de vista de estruturação societária e pode ser efetivamente um excelente instrumento para moderar conflitos. Ali, nesse documento, acordo de sócios ou acordo de cotistas, você vai estabelecer as regras do jogo antes mesmo de entrar no jogo. Se você já entrou no jogo, nada impede também que você firme esse documento durante o desenvolvimento, né? O famoso trocar o pneu do carro enquanto o carro está funcionando, né? Então esse é um dos principais objetivos desse documento. Resguardar a autonomia dos sócios em caso, por exemplo, de uma sociedade, dos acionistas em caso de uma sociedade constituída por ações e também dos sócios em caso de sociedade com essa estruturação societária. Então é claro que é muito comum, isso é muito mais comum nas sociedades anônimas, né, as abertas e as fechadas, mas também é perfeitamente utilizável e aplicável nas sociedades limitadas. Então, nas sociedades anônimas, a gente tem a possibilidade desse acordo contemplar ali assuntos ligados à governança corporativa, por exemplo, a forma do conselho de administração atuar, a forma de transferência de ações entre os sócios, os acionistas, direito de preferência, por exemplo, na aquisição daquelas ações e tantos outros assuntos que você pode colocar ali, tudo ligado à administração da sociedade. Porém, a gente sabe que a SA não é maioria na nossa sociedade. A gente tem as sociedades limitadas, por exemplo, onde esse documento poderá definir aí critérios de atuação e de eleição dos diretores, contratação de administradores, principalmente sucessão de sócios, entrada e saída de sócios na sociedade, votação, participações societárias e tantas outras aplicabilidades e possibilidades que a gente tem nesse tipo de estruturação. Isso é muito importante porque você deixa clara a regra do jogo e é um documento extremamente recomendável para esse tipo de estruturação societária. Na sequência, eu vou apresentar alguns outros vídeos para falar para vocês as principais cláusulas que podem estar previstas nesse tipo de documento e que, de fato, né, como eu mencionei, vão ter o objetivo de claramente dirimir quais são os compromissos dos sócios, quem toma as decisões, quais são aquelas decisões que podem ser tomadas, sempre pautando a relação societária de uma forma harmoniosa e com a indicação de até onde a vontade de um sócio pode ir em eventual detrimento ou prejuízo da vontade de outro sócio e como fica se existirem divergências nas relações ali societárias, tudo isso preto no branco. E quanto mais claro o documento for, mais assertivo o documento for, melhor para a saúde, né? Vamos considerar assim, para a saúde da sociedade. Beleza? Volto em breve aí, um abraço.